Boa noite! Estamos ao vivo para um segundo encontro, um papo rápido sobre desenvolvimento infantil, educação infantil. Meu assunto são as crianças de 0 a 3 anos, é aquilo que eu mais amo falar, estudar, e é essa idade que a creche abrange, né, de 0 a 3 anos, e também é um dos períodos mais críticos do desenvolvimento humano. É um dos períodos sensíveis, né, um dos períodos de muita oportunidade de aprendizado. Então a gente vai ter um foco sobre esse assunto. Se você ainda não me conhece, meu nome é Geise Crepaldi, eu sou professora e também sou mãe. Já faz 10 anos que eu sou professora, mas há 2 anos, há quase 3 anos eu sou mãe e é realmente uma escola bem intensa, essa escola de ser mãe. E a ideia desse nosso papo rápido é trazer aí em uns 15, 20 minutos alguma ideia, alguma sugestão de trabalho ou algum conceito sobre educação infantil. Então, hoje nós vamos conversar sobre como que o afeto, bem-vinda Vitória, como que o afeto contribui para a arquitetura cerebral. Antigamente a gente falava que o cérebro da criança se assemelhava a uma esponja e que ela então absorvia o seu ambiente. Isso é verdade, ela realmente absorve o seu ambiente numa ideia de que tudo que ela vê, sente, tudo que ela vivencia, ela vai percebendo aquilo sem filtro, ela vai percebendo aquilo sem critério. Então as crianças elas absorvem o seu ambiente sem critério. Nesse sentido, se assemelha realmente a uma esponja, né? Qualquer líquido que você coloca vai para dentro daquela esponja. Mas hoje a gente já fala em arquitetura cerebral porque o cérebro, a forma como a criança se desenvolve no comecinho vai ser realmente uma base para o futuro dela. É como se fosse mesmo a construção de uma casa, né? Então, a ideia é essa, né? De que as estruturas são um pouco mais duráveis e mais rígidas, talvez, do que uma esponja. Então, eu queria mostrar para vocês uma questão muito interessante do desenvolvimento, que é o desenvolvimento do neurônio, né? Eu trouxe uma luzinha que eu peguei emprestado da minha filha. Aliás, quem deu pra gente foi a minha cunhada, então um beijo, Bruna. E aí eu vou desenhar aqui rapidamente uma célula cerebral, né? Dentro do nosso cérebro tem essa célula muito interessante que é o neurônio, que ele consegue de uma forma muito rápida se comunicar com outras células e fazer o nosso corpo funcionar, né? Então aqui tem o núcleozinho dela, peraí que eu acho que essa caneta aqui não tá. O núcleozinho dela, né? Ela é mais ou menos assim e ela tem um rabinho assim, tá dando pra ver? A minha luz não é muito boa, né? Um neurônio. E esse neurônio, ele é envolvido por uma capa que a gente chama de bainha de mielina, que é uma capa de gordura e de proteína que faz realmente o que faz uma fita isolante, vai. Como está passando pelo neurônio um impulso elétrico, então essa capa protege esse impulso para ele não se perder. E isso aí vai ser, na primeiríssima infância, né, de 0 a 3 anos, tem um processo forte de mielinização das células cerebrais. Então essa capinha de mielina está sendo feita ali na primeira infância, né? E também o cérebro das crianças pequenas, ele está fazendo milhões de conexões com outros neurônios. As conexões são assim, milhares. O cérebro de uma criança pequena é como se fosse uma cidade antiga com muitas vielazinhas, muitas ruazinhas, muitos atalhos. É um cérebro assim que ele está recebendo todos aqueles impulsos e todas aquelas vivências. E só que o que acontece? Conforme a gente faz um uso de algumas habilidades, algumas conexões vão se fortalecendo. Então, por exemplo, digamos que eu estude música. Eu estudo, sei lá, piano ou violão. Eu estudo bastante, muitas horas por dia, é uma coisa que eu me dedico muito a fazer. Essas conexões responsáveis pelos meus movimentos, pela minha audição musical, por tudo que envolve esse estudo, essas conexões vão se fortalecendo.
elas vão ficando mais resistentes. E coisas que eu não uso tanto, coisas que talvez eu experienciei, eu vivenciei na minha infância, mas que elas perderam o sentido, essas conexões vão sumindo, essas conexões. Esse tipo de faxina que o nosso cérebro faz é muito importante para que ele não gaste energia à toa, né? Ele não gasta energia com uma conexão que já não é mais usada, que não faz mais sentido. Esse processo de limpeza que o nosso cérebro faz, a gente chama de poda neural, né? E ele acontece de forma bem intensa nos primeiros anos, mas ele vai até os nossos 20 anos, vai até a segunda década de vida. Então, quando a gente fala nessas conexões fortalecidas pelo uso, é como se a gente imaginasse, por exemplo, eu tenho uma cidade e outra cidade que são vizinhas, e eu tenho uma via expressa muito rápida que passam muitos carros ali. Vamos pensar na rodovia Bandeirantes. Ela é uma rodovia larga, ela é uma rodovia lotada de carros, de fluxo intenso. E ela precisou ao longo do tempo se fortalecer e se ampliar, porque ali é um fluxo muito intenso. Enquanto você pega uma vicinal de qualquer cidade, ela é uma ruazinha pequena de mão dupla, né? Então, essa é a analogia interessante que a gente pode fazer com o nosso cérebro. Se eu uso muito uma certa habilidade, então todos os meus circuitos cerebrais que são usados nessa habilidade, eles vão se fortalecer e dessa forma, aquilo que eu não uso tanto vai acabar desaparecendo. É lógico que quando a gente pensa em cérebro, nada disso é rígido, porque o nosso cérebro ele é extremamente plástico, né? Então ele vai se adaptando e a gente aprende coisas novas até o último dia da nossa vida, né? Qualquer coisa que a gente aprender, a gente vai estar estabelecendo conexões novas, então isso também é muito legal. Eu gosto de lembrar, né, que meu pai mesmo, ele aprendeu a tocar violão faz, sei lá, 5 anos, né? Uma pessoa de 60 anos que começa a aprender a tocar violão, com certeza está fazendo novas conexões cerebrais. É claro que com a idade que ele tem, talvez os dedos não respondam com tanta agilidade. Ele mesmo fala desse processo como sendo, parece que eu estou sendo alfabetizado de novo, né? Porque você tem toda uma questão de leitura da cifra e você precisa representar essa cifra no braço do violão e também tocar no ritmo certo, então envolve muitas habilidades que quando você começa isso na infância, você tem uma facilidade muito maior, justamente por causa disso que eu expliquei, porque as conexões cerebrais, elas estão a todo vapor. Então o cérebro ele não economiza em conexões cerebrais na primeira infância. Ele vai fazer de tudo que você receber, ele vai fazer disso uma nova conexão. As crianças pequenas, os bebês, eles fazem em torno de 700 a 1000, tem pesquisas que falam em 1500 sinapses, né, que são essas conexões. Eles fazem até 1500 sinapses por segundo. É o dobro da quantidade que um adulto faz. Então, a gente pode pensar que uma criança pequena, ela sente o ambiente de um jeito diferente da gente. Eu que sou adulta, eu entro num ambiente e eu já não percebo tudo que o ambiente traz. Porque o meu cérebro já fez as vias mais fortalecidas, que eu expliquei no começo, né? Ele já fortaleceu algumas vias, por exemplo, a minha audição já não consegue ouvir todos os sons do ambiente, como a minha filha, que ela fala, mamãe, tem um galo cantando, você precisa... Nossa, tem certeza, filha? Tem mesmo? E aí eu apuro bastante minha audição, fico em silêncio e eu ouço lá no fundo um galo cantando, né? Então, por que isso acontece? Porque ela está muito mais aberta a esses estímulos do ambiente do que eu, que já tenho uma série de como é que eu posso dizer? Eu já tenho caminhos rápidos, caminhos cerebrais mesmo, né? Vias expressas cerebrais. Então eu não capto tudo que está à minha volta como ela capta. E eu gosto muito de lembrar, assim, sempre quando eu vou num parquinho, que eu vejo as crianças brincando, eu vejo as crianças no ambiente natural, né? O ambiente natural, ele é muito cheio de surpresas, né? Tem uma brisa que passa, tem uma folha que balança, tem uma frutinha que cai da árvore, poc,
e faz assim no chão, as crianças escutam, elas prestam atenção, né? Tem às vezes um bichinho bem pequeno andando ali no meio da areia e as crianças acham aquele bichinho e a gente já não está mais tão sensível a essas coisas. Então, quando a gente fala em promover mesmo essas sensações e deixar que a criança sinta esse ambiente na primeira infância, é na tentativa de fortalecer também essas conexões. Conexões para o que é natural, né? Eu sempre gosto vocês que me conhecem sabem que eu adoro a natureza, então em qualquer oportunidade de levar as crianças para os parques, para as praças, para os bosques, né? O parquinho da escola, tem que usar todo dia o parquinho da escola, porque não é porque a gente que já é adulto, né? Eu tô vendo que tem 2 colegas que são professoras aqui comigo, obrigada por estarem aqui, mas a ideia é essa, né? A gente que já é adulto, a gente vai para o parquinho e não sabe tudo que as crianças apreendem desse ambiente, né? Porque ele é muito rico e muito estimulante. Então a gente precisava, sabe, ter realmente uma política pelo bem-estar da criança e pelo desenvolvimento da criança, nutrir essas crianças de mais experiências e sensações que sejam favoráveis para esse desenvolvimento do cérebro delas, né? E onde é que entra o afeto? Quando a gente pensa no uso do cérebro, então, como eu falei, usando uma certa habilidade, essa habilidade vai se fortalecer, essas conexões vão ficar mais largas e as coisas que a gente não usa tanto vão se perdendo, porque o cérebro vai economizar energia e vai tirar essas conexões de uso mesmo. Elas podem voltar? Podem. Então, se, por exemplo, eu aprendi a tocar violão quando era criança. Oi, Silas, bem-vindo! Que legal, mais um professor! Se vocês quiserem fazer qualquer comentário sobre as experiências de vocês, eu vou estar aqui lendo e qualquer dúvida também, podem me perguntar. Se eu não souber, a gente estuda juntos, tá bom? Então, assim, eu até me perdi no que eu estava falando, mas eu tenho a minha conexão, né? Aquela conexão, oi Mari, bem-vinda. Aquela conexão que eu já fiz, porque eu já vivi isso, eu já fui estimulada, né? Então, quando eu vou para a natureza, por exemplo, eu vou todo dia para a natureza, eu vou todo dia para o bosquinho com a minha filha. E aí eu tô ali mostrando para ela um passarinho, tô mostrando para ela uma abelha, tô mostrando um beija-flor, tô mostrando a formiguinha, a areia, a textura, a água, tal, não sei o que tem. Então ela usa as capacidades cerebrais dela para perceber esse ambiente, são capacidades que estão em uso. Então é muito possível que ali aquelas conexões cerebrais elas estejam se fortalecendo pelo uso. Mas, graças ao afeto, e o afeto é a minha presença, meu carinho, um toque, uma voz, um acalento, qualquer atitude afetiva que eu tenho naquele momento, eu então protejo ainda mais aquela conexão cerebral, né? Então eu tenho 2 neurônios eu tenho bilhões de neurônios que estão ali envolvidos naquela aprendizagem e junto ao afeto que eu ofereço para minha filha, essas conexões elas se fortalecem de tal forma que elas ficam praticamente não se perdem, né? Então eu gostei muito, se vocês ainda não assistiram, assistam o filme O Começo da Vida, né? É um documentário, tem no Netflix, eu acho que tem no YouTube também. E O Começo da Vida eles falam muito sobre essas questões. O filme 1 é muito bem feito, eles entrevistam pessoas bem importantes da área da neurociência. E tem um economista que eles entrevistaram e ele falou assim, quando eu era criança, meu pai tinha uma loja de material de construção e a gente mexeu com todo tipo de material de construção. Mas sabe a fita isolante? Ele fala assim, eu acho que se fosse para comparar com alguma coisa, o afeto é essa fita isolante. Essa fita isolante que protege essa conexão cerebral para que ela não se perca, né? Paty, você tá dando risada? Você tá achando... O que vocês acham disso, gente? Quando a gente pensa, então, no desenvolvimento cerebral das crianças e do que a gente pode proporcionar para elas, queria ouvir um pouquinho vocês, saber o que vocês pensam. A Mari já é vovó. Podem participar.
E acho que a ideia também é pensar, por exemplo, uma criança que fica muito tempo nas telas, né? Na TV. Então, tem muita gente que fala: ah, eu estou oferecendo para o meu filho aqui, para minha filha, um desenho educativo, né? Que eu acho que assim, é válido, né? Existem desenhos que são interessantes mesmo, mas que nunca esses desenhos vão conseguir ser capazes de superar o que as crianças podem aprender no mundo real, né? O que as crianças podem aprender. Obrigada, Maia. É muito importante pensar sobre isso, sobre o desenvolvimento do cérebro das crianças, né? Porque eles estão em pleno desenvolvimento. Então, a capacidade das crianças para fazer conexões cerebrais é muito alta. E a gente pode aproveitar isso em favor da criança, né? Se a gente pudesse oferecer para elas mais a voz humana do que a voz artificial do rádio ou da TV, se a gente pudesse oferecer para elas até momentos de silêncio em casa, né? Para que elas também captem esse ambiente. Então, essas são algumas das contribuições, né, que a gente pode dar para o desenvolvimento das crianças. Alguém tem algo a falar? Paty, fala você que é uma super professora, mãe de 2. Bom, gente, então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, nesse papo rápido, né? Para que a gente possa proporcionar para as crianças mais experiências, mais vivências, né? Mais tempos de tédio, mais tempo sem fazer nada para elas procurarem o que fazer. Eu já falei isso na quinta-feira passada, né? Sobre o tempo com as crianças. Quando a gente for pensar, por exemplo, em fazer uma atividade com os nossos alunos, né? Para quem é professor que tem... Aí a Paty vai falar, semana passada, quando eu vi a sua outra live sobre as telas, pesou um pouco. Por que, Paty, pesou? Os meninos têm ficado no celular, na TV? A Flávia falando do silêncio. Oi, professora Laura. Nossa, que gostoso ter você aqui. Obrigada. Sim, o silêncio é muito importante, né? Acho que muitas coisas acontecem e eu vejo assim, por exemplo, na creche pública, eu sinto muita falta do silêncio na creche. E aconteceu uma coisa curiosa esse ano. Esse ano na creche que eu trabalho, esse ano não, ano passado, né? A gente teve 2 dias que ficaram sem energia elétrica lá na creche. E foi muito interessante porque sem energia a TV ficava desligada. E eu percebi o quanto as crianças ficavam mais calmas. Porque imaginem vocês, como as crianças fazem muitas conexões cerebrais, como o cérebro delas está a todo vapor, quando a gente tem um ambiente conturbado, com muito barulho, com som alto, as pessoas gritando, as crianças chorando, a gente está desorganizado, a gente não está calmo. E esse ambiente para as crianças é tóxico. Esse ambiente para as crianças não faz bem. E é isso que a gente está fazendo na creche, na adaptação das crianças, né? Eu acho que a gente liga a TV muito mais por nós do que pelas crianças, sabe? Porque as crianças, o que elas precisam é de calma, silêncio, paz, natureza, parquinho todo dia. É isso que as crianças precisam, né? Então a gente precisa pensar sobre isso. Deixa eu ver o que a Paty falou aqui. Não, foi a Mari. Eu costumo sempre abaixar para falar com as crianças. Elas ficam mais à vontade para conversar com a gente. Isso mesmo, Mari. Faz todo sentido, assim, né? A gente tirar essa nossa hierarquia, porque imagina você no lugar da criança, né? Você tá vendo um joelho. Se você fosse do tamanho da criança, você tá diante de um joelho e você quer alguma coisa. Não, né? Não é uma forma muito responsiva de falar com a criança, né? Acho que a gente precisa realmente se colocar na altura da criança para ter um diálogo com ela, para dizer, ó, tô aqui, eu tô te vendo, eu tô te ouvindo, eu considero você, né? Paty, essa semana eu estimulei as crianças a brincar, como é que é? Então, essa semana estimulei a brincar sem. Brincar sem o quê, Paty? Sem TV? E aqui, como tem espaço, tirei as telas, permiti que brincassem mais e foi demais. Eles brincaram como eu brincava.
Isso é muito forte também, né? A gente acaba querendo dar para as crianças o que a gente não teve, mas e o que a gente teve, né? A gente brincou na rua, mas ainda estamos caminhando, estamos fazendo jardim, plantando árvores aqui. Isso, e assim, tem uma questão que não tem nada para fazer. Você pode até sentir um pouco de agonia, né? Não tem nada para fazer, eu não tenho uma coisa objetiva para fazer, né? Prática, mão na massa, eu não tenho nada. Mas se você permitir que as crianças, assim, que elas fiquem um tempo sem nada para fazer também, a gente nem imagina o que elas estão fazendo olhando para o teto, né? No que elas estão pensando, o que elas estão sentindo com aquilo, o chão gelado batendo no corpo, né? Eu tenho uma criança deitada no chão olhando para o teto. Nossa, ela não está fazendo nada. Como assim? Será que ela não está fazendo nada mesmo? Né? Outro dia aconteceu uma coisa interessante aqui em casa, né? A gente tem uns armários na cozinha que eles são um pouco mais altos e aí, enfim, por uma questão de tempo mesmo, às vezes eu não consigo limpar a casa tão bem e tinha umas teias de aranha ali, né? E em casa tem muito vagalume, mas muito vagalume. E um vagalume um pouco desavisado começou a voar e ele caiu numa teia de aranha. E ele estava baixinho, né? Porque embaixo do armário dá pra ver. E o que eu achei interessante também é que ele ficou aceso o tempo inteiro. Acho que quando ele tá com medo, o vagalume fica aceso. E esse vagalume ali aceso, a aranha mais do que depressa foi até ele, começou a enrolar esse vagalume, enrolar, e a gente, meu Deus! E eu e ela olhando assim, na verdade quem viu foi meu marido, né? O Danilo falou, gente, vem ver o vagalume. A aranha pegou. Aí a gente foi lá ver, a gente ficou olhando o que ia acontecer. E ela, o que vai acontecer com o vagalume, mamãe? Eu falei, não sei, filha, mas a aranha também precisa comer e tal. Enfim, tentando colocar a situação, né? Conversar com ela. E aí chegou uma... gente, sério, se vocês olhassem de fora, vocês iam pensar, meu Deus, o que essa turma tá fazendo? Porque imagina eu e ela agachada, olhando para baixo do armário, uns minutos ali, a gente ficou uma meia hora ali olhando a luta do vagalume, e nisso chegou uma formiga, e a aranha, ela tava com muita fome, eu acho, naquele dia, ela voou pra formiga, começou a enrolar a formiga, e nisso o vagalume fez assim, saiu da teia e saiu voando e foi embora, e a gente achou demais. Então, são coisas bobas. Será? Não sei, eu não sei se são bobas, na verdade eu acho que isso é um encanto, sabe? E isso é tão rico, né? É só uma aranha enrolando um vagalume, ufa, né, Mari? Mas, gente, ver o vagalume fugindo foi uma coisa impressionante. Ele se espremeu e desceu e foi embora. A Paty falou, aqui fazemos isso com as mosquinhas, fica olhando, né? Por aqui também tem casinhas de aranha, tem lagartixa de estimação. Então, a gente tem, sabe o que acontece? Eu acho que a gente às vezes entra num modo automático, sabe? Então a gente entra num modo automático, a gente tem as nossas atribuições, a gente tem muita coisa para fazer, casa para limpar, tem isso, tem aquilo, a gente vai ficando ranzinza, vai ficando amargo e bota as crianças na televisão, sai daqui que eu não quero ver vocês, né? A gente perde a paciência e a gente se perde. A gente fica perdido de nós mesmos, sabe? Então, do que eu gosto, o que eu quero fazer, o que me dá brilho no olho, sabe? E aí a gente vai se esquecendo da gente. E aí essa dimensão do afeto, que é aquela dimensão tão importante para fortalecer as conexões cerebrais, isso vai ficando raro, vai ficando escasso. Eu não tenho afeto para dar, eu tô amarga, né? Eu tô cheia de coisa para fazer. Então vamos pensar, né? Vamos pensar, a gente ainda não sabe quanto tempo a gente vai ficar com as crianças em casa, né? Eu tenho uma irmã que ela trabalha na área da saúde, então ela vai receber a vacina dia 25, a primeira dose, e aí a segunda dose vai ser, acho que daqui a 40 dias, não sei direito. Mas ela me falou, Dani, eles me falaram assim que essa dose para os idosos e para o pessoal da saúde está garantida, mas que para o resto da população a gente não sabe quando vai ser. A gente não sabe, né, quando que a gente vai
poder voltar à nossa vida como era antes. A gente espera que não volte a ser como era antes, né? Que essa experiência também ensine alguma coisa pra gente. Então, não vamos esquecer da dimensão do afeto. O afeto é muito importante, o afeto com as crianças, o tempo das crianças é hoje. A conexão está acontecendo hoje, né? A arquitetura cerebral está se formando hoje. Tudo que acontece no 0 a 3, né, nessa idade de 0 a 3, é o alicerce de uma casa. E de uma casa que tem a expectativa de durar 120 anos, né? Nós temos essa expectativa de vida hoje, de 120 anos. Então a gente tem 0 a 3 para formar um ser humano. Então, assim, se a gente colocar em perspectiva, é pouco tempo, né, se for ver bem, com essa nossa entrega. Mas lógico, a vida toda, né? Afeto pelas crianças, afeto pelas pessoas que estão ao nosso redor. A vida toda a gente precisa exercitar isso. Mas o que pega, na minha opinião, para as crianças é esse momento de formação, esse momento de começo de tudo. E eu fiz um curso ano passado, eu adorei uma frase do Pedro Hartung. Ele disse assim, quando a gente fala de criança, ele falou assim, quanto antes melhor, mas nunca é tarde demais. Então, quanto antes melhor, é óbvio que a gente espera que as crianças tenham todo o nosso apoio, nosso amparo, nosso afeto o mais cedo possível, desde o ventre, se possível, mas a gente sabe que às vezes algumas pessoas em situações muito precárias, algumas pessoas em situações de vulnerabilidade vão ter mais dificuldade de fazer esse caminho, mas nunca é tarde demais, né? Então lembrar que o nosso cérebro é sim muito plástico, ele é sim capaz de se reinventar, mas vamos pensar nessa base, né? É muito difícil você fazer uma reforma no cérebro. Quando a gente pensa numa casa, isso também está no filme. Eu recomendo que vocês assistam o filme O Começo da Vida. Quando a gente fala de uma casa que eu comprei e que está caindo aos pedaços, é mais fácil você demolir e construir uma nova. Mas o cérebro não é assim, né? Então, que a gente pense um pouco sobre isso, que o tempo das crianças é hoje, que eles têm uma idade ótima, né? Um período propício para o desenvolvimento. Então, que a gente proponha para eles o tédio, o silêncio, o fazer nada. E aí você vai deixando também uns espaços de convivência, né? Essa limpezinha da casa. Então, minha filha ficou tão chateada com essa coisa da aranha e tal, que ela quis tirar as teias de aranha, então eu já achei o máximo. Ela vai me ajudar na limpeza agora, que ela já sempre me ajudou. Então é isso, né? Acho que esse é o tempo de convivência, é o tempo com as crianças. Tá bom, gente? Mais alguma contribuição? Flávia, da Mari, da Pati? Obrigada. Nossa, eu tô muito feliz de vocês estarem aqui. Da Carol. Professora Laura, minha professora do mestrado. Muito obrigada, gente. A Mari disse que não vai mais tirar as teias de aranha, mas... deixa uma ou duas. E aí eu falei pra ela, né? Aquelas teias de aranha aqui, aquelas aranhas que ficaram aqui e que eu tive que tirar, eu falei pra elas que eu pus na natureza, tá, gente? Então não fica matando as aranhas não, viu? Que elas são muito importantes. Obrigada, Bruna. Como é que tá o Léo? Tudo bem aí? Vocês estão bem? Fizeram mais estripulias, mais caixas dos tesouros? Essa nossa live eu vou deixar ela gravada lá no meu canal no YouTube. Eu não gosto muito de usar esse canal do Instagram porque o Léo tá enorme. Porque eu acho que as coisas se perdem aqui. Então, se vocês quiserem assistir de novo ou indicar para alguém, vai ficar salva lá no canal do YouTube. Que bom, Bruna, que ele tá danado, tá enorme, tá se desenvolvendo. É isso mesmo. Obrigada, Mari. Gente, um beijo enorme para vocês. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Nosso segundo encontro, né, desse papo rápido. E quinta-feira que vem eu tô de volta. Eu selecionei um tema aqui para falar. Deixa eu ver.
Vou falar sobre formas de cuidado com as crianças. Como é que a gente cuida das crianças? Eu espero vocês então na quinta-feira que vem, tá bom? Um beijo para vocês e ótima semana, ótimo fim de semana. Tchau, tchau!